Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Descansa aí a cadeira um pouquinho, né? Depois você tem tempo suficiente aí para ficar sentado. Em nome do Senhor Jesus. A não ser que você esteja aí cirurgiado, ou então realmente muito doente para não poder ficar de pé. E você ficar de pé em referência à palavra do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. A Bíblia diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, aleluia, por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias. E os guardas, aleluias, diante da porta, o guardava a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilhaga, o despertou dizendo: levanta-te depressa e calçai-lhes, aleluias, as alparcas. E neste momento as cadeias lhe caíram das mãos. E disse o anjo do Senhor: cinge-te e toma a tua capa, coloca nas costas. E assim o fez. E disse: segue-me. E o seguiu. E saindo, o seguia. E não sabia o que era, ou se era real, e o que estava sendo feito. Aleluias. Pelo anjo, mas cuidava que alguma visão estivesse acontecendo. E quando passara a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreu-lhe uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Versículo número 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que lhe tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, orando, aleluias. E batendo na porta, aleluias, do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a sua voz, ou a voz de Pedro, chegou correndo, e nem abriu a porta, e avisou aos demais, anunciando que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia, aleluias. Outros diziam que era o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Diga amém. Amém. Pai eterno, Deus poderoso, neste momento eu quero te pedir pela tua graça e misericórdia, Senhor. Traz, ó Deus, as tuas revelações nesta noite, pelo poder que há em nome do teu Filho amado. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos crer na tua palavra, Senhor. Ó Deus, para que nós possamos ver e entender que só tu podes fazer algo novo sobre as nossas vidas. Ministra para os nossos corações nesta noite, pois assim nós te oramos e já te agradecemos. E todos que creem, vai sentando aí, dizendo amém, glória a Deus, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todo o sempre. Queridos, aqui está um texto muito interessante, o qual fala que Pedro, ele foi preso por Herodes, depois de já ter matado um dos servos do Senhor. Se levantou uma grande fúria contra a igreja, a perseguição contra a igreja do Senhor, contra os cristãos. E dois personagens aqui nesse texto foi acolhido, não é?
Um foi morto, que foi Tiago, e o outro foi à prisão, que foi Pedro. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava lá no cárcere, algo aconteceu de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, de uma forma que não tem como se explicar. A Bíblia diz que foi ali 12 homens, ou melhor dizendo, 16 soldados que seguravam Pedro ali, ou mantinham Pedro ali naquela prisão. A Bíblia diz que Pedro ainda estava acorrentado, ou algemado pelos pés e pelas mãos, dentro de um cárcere fechado, e ainda mais guardado com 2 soldados ao seu lado. A Bíblia diz que Deus é um Deus de já, Deus é um Deus de milagre. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava lá, naquele cárcere, Pedro estava preso, havia um conjunto, havia uma igreja que orava, havia um grupo de pessoas que estavam em comunhão em um só propósito, que era para que Deus agisse sobre a vida de Pedro e trouxesse Pedro de volta para o convívio dos cristãos. A Bíblia diz que tinha Maria lá, que estava na sua casa, juntamente com outros discípulos e muitos outros irmãos, que faziam incessante oração pela vida do Pedro. E a Bíblia diz que havia que algo sobrenatural, quando o Senhor ouviu a oração daquele povo, porque a Bíblia diz que Deus não despreza o coração contrito e quebrantado. E a comunhão, a Bíblia diz que o concordados acerca da boa coisa aqui na terra será ligada dos céus. Agora, olha, observa como tudo isso aconteceu. A Bíblia diz que uma noite, que era dos fantasmas, era a festividade, quando encerrasse a festividade, ele iria ser morto, porque Herodes já tinha matado a Tiago, e os hebreus gostaram exatamente dessa novidade, e ele, para agradar mais uma vez os hebreus, ia matar Pedro. Ei, Deus, ele tem o tempo, ele tem o controle de tudo nas suas mãos, e nada foge do controle de Deus. Ainda que fuja no meio do seu controle, mas não vai fugir do controle do Senhor. Aleluias. E Pedro agora estava encarcerado. Herodes ia naquela noite seguinte matar Pedro para servir de testemunho, para ser aprazido aos olhos daquele povo que o adorava. Mas a Bíblia diz que é um Deus que é digno de adoração, de celebração. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, o Deus que tudo executa. Ele não deixa você andar na contramão, ele não te deixa confundido e envergonhado. A Bíblia diz que quando a igreja orava, o poder do Senhor foi notório, foi manifesto naquele lugar. A Bíblia diz, queridos, que algo sobrenatural começa a acontecer, porque Pedro estava, querido, de uma forma desconfortável. Ele estava muito vigiado, ele estava num lugar seguro, como se não bastasse a cela, tinha lá as algemas nos pés e nas mãos. Como se não bastasse, ainda tinha lá 2 soldados ao seu lado. Fora da grade tinha mais soldado. No segundo portão tinha mais soldado. Da porta de ferro tinha mais soldado. Ei! Pedro deveria ser uma pessoa muito importante, porque o Senhor te faz importante nesta noite. O Senhor diz para mim, para você concentra dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. E Deus foi quando de Pedro naquela noite, porque tinha uma igreja que estava no propósito de oração. E quando nós colocamos o propósito diante do Senhor, o Senhor se levanta para me dar vitória e te dar vitória. Interessante que eles aqui, eu acho muito interessante como tudo aconteceu. A Bíblia diz que até Pedro mesmo não entendeu. Ei, a Bíblia diz que eu faço contigo hoje, não entende, vai entender depois. A Bíblia diz que o Senhor chega de repente, manda os seus anjos ali, e a Bíblia diz que quando ele se apresenta ali a Pedro, ele toca em Pedro, Pedro estava dormindo. Olha, ei, você está dormindo, Deus está trabalhando pela tua causa. Você está dormindo e Deus está movendo o sobrenatural. Você está dormindo e Deus está pelejando. Por isso que ele diz lá em Êxodo, nesta peleja não tens que pelejar, porque a peleja não é sua, a peleja é dele. Aleluia. Agora tira a inquietação, agora acredita mais na palavra. Coloca a tua confiança no Senhor, no Deus que tudo pode, no Deus que tudo executa. Porque, queridos, Isaías capítulo número 54, versículo 17, a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra você, prosperará. Ei, tentaram contra a vida de Pedro, mas não conseguiram, foram derrotados, foram envergonhados. Sabe por quê?
porque a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Deus, ele não chega atrasado, nem chega adiantado, ele só chega na hora. E o Senhor chegou na hora exatamente. Houve ali o rei Herodes, já estava maquinando matar Pedro também. A Bíblia diz que o Senhor envia o anjo chega lá, acorda Pedro estava lá dormindo, ó. Ei, que coisa maravilhosa, é eu saber que Deus, ele cuida de mim, querido. É você saber que o Senhor, ele cuida de você. É você saber que você tem um Deus que você pode contar em todos os momentos da sua vida. Aí ele acorda Pedro e ó, Pedro, te levanta aí, bota as papacas nos pés, coloca a tua capa e vamos sair daqui. Agora te apressa. Pedro, a tudo com tudo que estava acontecendo, chegou até a pensar que aquilo deveria ser um sonho. E na vida de qualquer ser humano, ou na mente de qualquer ser humano, só podia ser um sonho. Como era que ali o anjo entrou? Quando ele falou, acorda Pedro, levanta-te, imediatamente as algemas todas se abriram e se quebraram. Os barulhos que estavam do lado não viram, não perceberam. Os barulhos que estavam do lado de fora, não escutaram nada. Porque se você raciocinar, até a zoada das algemas quando cai faz zoada, sim ou não? Mas os guardas não escutaram. E eles estavam do lado de Pedro. E a Bíblia diz que o Senhor envia aquele anjo para visitar Pedro. Pedro foi visitado, você vai ser visitado também. Nós somos visitados pelo Senhor constantemente. E a Bíblia diz que em meio às lutas, dificuldades, o Senhor, ele é socorro bem presente da minha e da tua vida. Por isso que ele diz ao Salmo 121, que eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vem do homem, não vem da mulher. Ele tudo tem permissão de Deus, ele vem do Senhor. E o Senhor manda lá o seu anjo e diz, ó, vai lá, tira Pedro daquele lugar, tira Pedro daquela situação, porque Pedro vai morrer. E eu não quero que Pedro morra. Eu não tenho de Pedro ainda. Tem muita obra para Pedro fazer. E os meus também vão ter que ver que há um povo que está orando, há um povo que está clamando. E um povo que ora e clama, Deus resolve o problema, Deus resolve a situação, Deus abre porta de emprego, Deus abre porta dentro de porta, Deus cria situação para te abençoar. Porque quando ele chega, é para mudar a tua situação. A Bíblia diz que o Senhor mudou a situação de Pedro. Agora vem com Pedro entrando lá e tira Pedro da primeira cela e passa lá no segundo portão. E quando se depara já no final, tem lá uma porta de ferro, ou um portão de ferro que dava para a cidade. Esse era o mais difícil de passar. Mas a Bíblia diz que enquanto o anjo do Senhor e Pedro se aproximava, os portões se abriram e eles passaram. E ali Pedro vai entrando na cidade, e ali o anjo deixa Pedro, e Pedro segue e resolve agora ir à casa exatamente de Maria. Foi quando ele caiu em si. Ele disse, isso deve ser um sonho. Eu nem acredito que eu estou aqui fora. Eu estava tão bem guardado. Tinha 16 soldados tomando conta de mim. Tinha um portão e duas cadeias ali, 12 portões de ferro me segurando. E eu cheguei até aqui. Só o Senhor, ele pode fazer milagre na minha, na tua vida. Aquilo que você não pode fazer, Deus ele ainda faz. Porque a Bíblia diz que o Deus que operou no passado, ele é o mesmo que opera na minha e na tua vida hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro, ele começou a ficar ali atônito, alegre. Rapaz, que negócio é esse? Como foi isso? Eu pensei que era um sonho. Não, meu filho, não é sonho não. É assim que Deus vai fazer você. Você vai ficar feito menino quando a tua bênção chegar, quando a tua vitória chegar. Você vai ficar alegre, você vai ficar espantado, porque Deus vai fazer coisa nova sobre a tua vida. Aleluia. O Senhor, ele prometeu e vai cumprir na tua vida. As promessas de Deus estão de pé, porque aquilo que o Senhor falou está falado, e ninguém pode revogar a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que quando chega lá naquele lugar, quando chega lá no pátio, tem lá o portão na casa de Maria, ele começa a bater, perseverando, olha, abre logo aqui, eu quero entrar, eu quero contar o que foi que o Senhor fez, eu quero contar o testemunho, eu quero contar o milagre. E a Bíblia diz que lá sai aquela jovem chamada Rode, e dá de cara com a voz de Pedro. Ela escuta, ela reconhece a voz de Pedro, ela fica tão atônita ali, tão alegre, porque ela viu o resultado da oração. A Bíblia diz que todos estavam orando, todos estavam em comunhão, e ali aquela jovem ficou tão alegre que esqueceu de abrir o portão lá para Pedro e correu para avisar lá os irmãos e os discípulos lá,
Pedro está aqui fora, Pedro está aqui fora, Pedro chegou, olha, nós oramos e o Senhor respondeu, Pedro está aí, até que ele estava orando, chegar e dizer, não, minha filha, você deve não estar em si, você deve estar sonhando em outra coisa. Ela diz, não, eu conheço a voz dele, ele está aí fora, nós não estávamos orando, é assim que vai ser na tua vida, você está orando por algo, e Deus vai te surpreender de uma forma poderosa, Deus vai abrir os céus de bronze para a tua vida, Deus vai derramar das suas dádivas, Deus vai te visitar de uma forma poderosa, porque do jeito que está não vai ficar, porque Ele é Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela jovem ficou avisando aos irmãos que estavam orando, ao resto dos discípulos. A própria Maria disse, não, rapaz, tu deve estar fora de si, tu não está entendendo nada, deve ser alguém com a voz parecida, é impossível que ele esteja aqui. Ei, cuidado para você não fazer da sua oração simplesmente um monte de qualquer coisa, ou de coisa nenhuma, porque o crente que ora, ele precisa acreditar na sua oração, porque a oração de um justo muito podem ser feitos. Diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os irmãos, que quando aquele povo, por muito aquela jovem perseverar, chega lá no portão, aqueles homens com aquelas mulheres começam a gritar, é ele, é Pedro, Pedro chegou, olha, Pedro foi solto, e Pedro, como é que foi esse negócio? E Pedro começa a assinar com ela, calma aí, não grita não, abre o portão, quer entrar, quando eu entrar vou testemunhar, você vai dar culto de ações de graça, você vai ter você na tua vida, porque Deus é Deus que muda a tua história. Aleluia. Queridos, eu imagino a alegria daquele povo quando Pedro entra ali e diz, rapaz, como é que foi isso? E Pedro vai e conta lá como é que foi. Olha, eu estava preso com 2 soldados dentro do cárcere, algemado os pés e as mãos, e Deus do Senhor me tocou, me acordou, mandou me calçar, mandou eu botar a capa e mandou eu acompanhar. E à medida que nós íamos acompanhando, os soldados me ouviram, e nós chegamos até as portas se abriram, e por isso que eu cheguei até aqui, e quando o próprio Leôncio ele tinha partido, mas eu sei que foi o Senhor me ajudou, eu sei que foi o Senhor que me deu esse livramento, eu sei que foi o Senhor que fez essa dádiva, eu sei que foi o Senhor que mostrou na oração que vocês fizeram, Ele se revelou de uma forma poderosa. Crê tão somente na tua oração, meu irmão, acredita no poder da tua oração, porque a oração pode mudar a tua história, a tua vida, as circunstâncias, a dificuldade, a luta que você está a passar, só pode passar através de oração. Eu fico pensando na cara daquela jovem, quando eu vi Pedro. Ela chegou e disse que era Pedro, eu falei que era Pedro, mas vocês não estavam acreditando. E alguém vai se surpreender quando você contou o que Deus fez. E vão perguntar, será que foi isso mesmo? Será que você não está sonhando? Não, pode ser realidade. Que Deus ele vai tornar sonho e crer em realidade. Deleita-te também no Senhor, e o Senhor realizará o desejo do meu e do teu coração. Já diz o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 4, se não me falha a memória. Porque o Deus de surpresa, meu irmão, Ele está pairando aqui nesta noite. O Deus que tudo pode, o Deus que tudo executa. Aleluia, Deus de milagres, sinais e prodígios. E ali Pedro pede para aquele povo ali exatamente contar esse milagre que o Senhor fez aos outros discípulos. E aí Pedro se retira. Aleluia. Mas o milagre de quem ora acontece na tua vida. Nada que o poder da oração não possa fazer na tua vida. Nada que a tua oração não possa alcançar. Continue perseverando. Porque até Pedro, quando chega lá depois de solto, batendo lá na porta, alguém não abriu a porta. Mas a Bíblia diz em Mateus que todo aquele que bate, a porta se abre. Muitas vezes necessário é você perseverar na porta, porque certamente a porta irá se abrir. Não no seu momento, mas no momento certo, no momento de Deus. Porque Deus nem chega cedo, nem chega atrasado. Ele só chega no momento certo, na hora certa de Deus, vai se concretizar nesse negócio da tua vida. Você crê nisso? Amém. Aleluia, porque eu também acredito, querido. E por isso nós estamos aqui nesta noite, neste culto de Santa Ceia,
O culto qual nós sabemos que nós estamos fazendo é memorial. E que esse milagre que aconteceu na vida de Pedro acontece hoje na minha e na sua vida. Talvez de formas diferentes, mas acontece um milagre. Eu não sei como nem quando, mas eu sei que acontece. Porque o meu Deus, ele diz na sua palavra que ele é o mesmo. Ontem e hoje será para sempre. Não há outro Deus, não há outro mediador entre Deus e eu. Jesus Cristo, o único que pode me dar e te dar acesso ao céu. O único que pode resolver os meus teus problemas. É esse Deus que você serve, o Deus que tudo pode. Eu acredito piamente na tua vitória, em nome de Jesus. E a Bíblia diz, depois de tudo aquilo ali, agradeceram, e Pedro agora se retira para uma outra parte, porque a missão de Pedro é exatamente essa, é levar as boas novas. Mas, querido, quero testificar desta palavra. Que alegria tiveram ao ver Pedro novamente. Pedro estava prestes a morrer, porque Herodes não estava brincando. Herodes literalmente iria morrer. E a Bíblia diz já no capítulo 1: e por aquele mesmo tempo o Herodes atendeu, aleluia, estendeu, melhor dizendo, as mãos sobre alguns da igreja para maltratar, matando a espada Tiago e prendendo a Pedro. Sabe quando você fala do amor de Deus, as pessoas não gostam? Sabe quando você testifica que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Incomoda as pessoas essa verdade. A verdade, na realidade, sempre incomoda alguém. Mas não se preocupe com que se incomodem. Se preocupe em fazer a vontade de Deus, porque aí você vai alcançar as dávidas do Senhor. Dedica-te tão somente à oração. Busca a face dele, porque o mais ele vai fazer na tua vida. Amém? Que você seja muito abençoado nesta noite pelo poder da palavra do Senhor. Amém. E graças a Deus.